Olá, Gil aqui. Eu vou fazer a leitura do capítulo 6 do Física do Aristóteles, seguida do prólogo, da parte sobre as árvores da Santa Hildegarda como uma aplicação do que disse o Aristóteles. O livro Física da Hildegarda vai falar sobre plantas, sobre árvores, sobre pedras, sobre animais, sobre os elementos. Eu poderia ter escolhido qualquer um deles, mas as árvores eu achei mais adequado aqui ao propósito, né? Capítulo 6. O ponto seguinte é dizer se os princípios são dois, três ou em maior número. Não é possível que o princípio seja um só, visto que os contrários não são um só. Tampouco é possível que os princípios sejam ilimitados, visto que existe um número de árvores maior do que 2 ou 3, mas também não existe um número ilimitado de tipos de árvores, né? Tem a macieira, tem a pereira, tem a laranjeira, mas ainda assim são em são em número ilimitado. Em número limitado, não ilimitado. Tampouco é possível que os princípios sejam ilimitados, visto que, neste caso, o ente não seria cognoscível. Tudo bem que tem as punks, né? As plantas alimentícias não convencionais, que justamente estão sendo estudadas. O ente não seria cognoscível, bem como porque há apenas uma só contrariedade em qualquer gênero único. Então, se você vai fazer árvore de porfírio, né, um corpo é animado ou inanimado. Então, os contrários, sempre analisados em pares, serão decupados em princípios, ditos gêneros. O Física do Aristóteles, ele vai investigar sobre os primeiros princípios, né? Bem como porque há apenas uma só contrariedade em qualquer gênero único, e a substância é um gênero único, e porque é possível explicar os entes por princípios limitados, e é melhor explicá-los por princípios limitados do que por ilimitados. Como Empédocles, de fato, ele julga ter explicado tudo quanto Anaxágoras explicou por ilimitados. Além disso, uns contrários são anteriores a outros, por isso eu gosto muito do Aristóteles, ele já fez esse estudo prévio, e de uma forma geral eu concordo com o que ele fala. Mas assim, não analisei, né, não fui catar o Anaxágoras, mas o Anaxágoras ele metia um esquema filosófico, como já foi visto em algum momento, né, de atribuir à inteligência a causa motriz de todas as coisas. Então, sendo a inteligência a causa motriz, se é a inteligência que move qualquer coisa, né, que você falar e que minimamente for aceitável, né, é considerado verdadeiro. Vou ler do começo. O ponto seguinte é dizer se os princípios são dois, três ou em maior número. Não é possível que o princípio seja um só, visto que os contrários não são um só. Tampouco é possível que os princípios sejam ilimitados, visto que, neste caso, o ente não seria cognoscível, bem como porque há apenas uma só contrariedade em qualquer gênero único, e a substância é um gênero único, e porque é possível explicar os entes por princípios limitados, e é melhor explicá-los por princípios limitados do que por princípios ilimitados, como Empédocles. De fato, ele julga ter explicado tudo quanto Anaxágoras explicou por princípios ilimitados. Além disso, uns contrários são anteriores a outros. Então você vai falar que um objeto é animado ou que um ente, né, é animado ou inanimado.
primeiro se há um corpo, depois se é animado ou inanimado, e por aí vai. Se é um animal primeiro, né? Enfim, e por aí vai. Os primeiros princípios têm um ordenamento natural de aparição quando se vai descrever um ente, um objeto, né? Uma substância que é una. Alguns princípios são anteriores a outros, assim como uns provêm de outros, como doce e amargo, branco e negro. No entanto, é preciso que os princípios permaneçam sempre. Disso, é evidente que os princípios não são nem um só, nem ilimitados. Uma vez que são limitados, há alguma razão em não fazê-los apenas dois. Na matemática tem um problema, tem uma questão, né, que se faz muito presente, que existem infinitos maiores que outros. Então, por exemplo, entre 1 e 5 há infinitos números, é um infinito. Mas entre 1 e 10 também tem infinitos números. Então, logo, o infinito de 0 a 5 é menor do que o infinito de 0 a 10. Então, limitar os princípios é benéfico, né? É algo bom, algo desejável. Foge-se, então, desses eternos ilimitados e dos infinitos maiores que outros. Uma vez que são limitados, há alguma razão em não fazê-los apenas dois, pois não se saberia dizer como a densidade naturalmente faria algo na rareza, ou como esta faria algo na densidade. Semelhantemente também qualquer outra contrariedade. De fato, a amizade não agrega o ódio, nem faz algo dele, tampouco o ódio faz algo dela, mas ambos agem sobre um terceiro item distinto. Alguns assumem um número até maior de elementos, pelos quais constituem a natureza dos entes. Em acréscimo a essas, alguém poderia propor ainda a seguinte dificuldade, se não se estabelecer como suporte, para os contrários, uma outra natureza. Não vemos os contrários como essência de nenhum ente. E é preciso que o princípio não seja afirmado de algo subjacente, pois, caso contrário, haveria um princípio do princípio, pois aquilo que está subjacente é princípio e se reputa ser anterior àquilo que dele se predica. Além disso, afirmamos não haver substância contrária à substância. Né? Duas substâncias não são contrárias. A cadeira é uma substância, mesa é outra substância, e não são substâncias contrárias. Beleza? Como então poderia haver substância proveniente de não substância? Né? Vai se buscar o princípio da mangueira na jabuticabeira? Né? Não, certo? Pois caso contrário, haveria um princípio do princípio, além disso afirmamos não haver substância contrária à substância. Como então poderia haver substância proveniente de não substância? Ou como algo que não é substância poderia ser, ou como algo que não é substância poderia ser anterior à substância, como um acidente é considerado ente, né? Pedro é advogado. Ser advogado é um acidente de Pedro. Então isso não é anterior à existência de Pedro, né? Precisamente por isso, se alguém julgar verdadeiros tanto o argumento anterior como também este,
e se dispuser a conservar ambos, é necessário estabelecer como suporte um terceiro item. Como dizem os que afirmam que o todo é uma única natureza. Por exemplo, água, fogo ou o intermediário estão entretecidos com as contrariedades. Por isso também não procedem ser razão os que aduzem um subjacente distinto desses quatro elementos e entre os outros os que propõem ar, pois o ar tem as diferenças sensíveis em menor medida que os demais e, em segundo lugar, a água. Quando fosse pensar a origem do mundo, o Tales de Mileto, ele andando pelo castelo, numa escada em caracol, num castelo, ele percebeu que tinham conchinhas cravadas na parede do castelo. E ele falou, nossa, tudo é feito de água. Aí teve um que falou, nossa, tudo é feito de ar. Aí um falou, nossa, tudo é feito de... Né? Ele está comentando isso brevemente, mas assim, sobre ar, fogo, terra e água, vai se falar sobre secura, umidade, calor e frio. E estão entretecidos nesses elementos que são os quatro blocos de construção do universo, segundo Santa Hildegarda, e não se pode reduzir a menos do que isso. Em todo caso, todos de fato configuram esse subjacente único com os contrários, com densidade e rareza, com o mais e o menos. É evidente que esses contrários são, em geral, excesso e falta, como foi dito antes. Também parece ser antiga esta opinião, a de que o excesso e falta, são princípios dos entes, embora não sejam do mesmo modo. De fato, os antigos afirmam que os dois princípios agem e o outro sofre, enquanto alguns, entre os posteriores, afirmam antes que um age e os outros dois sofrem. Né? Vai ter o gênero único dividido nos seus contrários, né, excesso e falta, e a substância enquanto referência. Portanto, é plausível para os que investigam por essas e outras considerações desse tipo julgar que há razão para afirmar que os elementos são três, como dissemos, mas não mais que três, pois um só é suficiente para sofrer, e se houvesse duas contrariedades, havendo quatro princípios, seria preciso que, para cada uma delas, fosse respectivamente dada outra natureza intermediária. Por outro lado, se, sendo duas, uma contrariedade fosse capaz de gerar da outra, uma das duas seria supérflua. Ao mesmo tempo, é impossível que as contrariedades primeiras sejam mais de uma, pois a substância é um gênero doente, de modo que os princípios podem ser diferentes entre si apenas pelo anterior e posterior, mas não em gênero, pois num gênero único há sempre apenas uma única contrariedade, e todas as contrariedades parecem reconduzir-se a uma só. É evidente, portanto, que os elementos não são nem um só, nem em maior número que dois ou três, mas entre esses números, qual deles? Eis o que, como dissemos, envolve muito embaraço. E aí, eu vou ler aqui um pedacinho do Física da Santa Hildegarda, porque me parece que ela busca os primeiros princípios para falar sobre as paradas. E aí, a parada que ela está falando desse prólogo aqui são as árvores, o prólogo das árvores. Todas as árvores têm em si calor ou frio, do mesmo modo que tem as plantas. Na macumba, né, por exemplo, a arruda, que é a erva de saraivada, né, para dar um sacode na pessoa que está carregada, né, a limpeza não está sendo feita. É uma erva quente. E as ervas feitas para elevação, para trazer tipo um axé de boas coisas, bons ventos, bons frutos, são consideradas as ervas frias.
Todas as agora eu tô falando, eu fiz um comentário, né, que isso é um conhecimento validado pelas mais antigas ideias da humanidade. Então, Hildegard aqui no prólogo. Todas as árvores têm em si calor ou frio, do mesmo modo que as têm as plantas. Umas são mais quentes que outras e outras mais frias, porque algumas têm mais calor em si que outras árvores quentes, e outras um pouco mais frio que as demais árvores frias. As árvores são produtivas e as que oferecem frutos convenientes, como as silvestres, são mais frias do que quentes. As árvores silvestres, que são maiores, que são mais grandes e produzem mais frutas que outras, são mais quentes que as árvores silvestres. As que produzem menos frutos, as que produzem menos frutos e mais pequenos e mais frutos e menores, mais frios, são, são mais frias que as outras árvores silvestres. É um exemplo de aplicação do princípio. Ela tomou aqui o princípio do calor e do frio e relacionou o calor e o frio à produtividade das árvores, certo? Boa reflexão.